Seja bem-vindo ao canal Devocional com Jesus, meu nome é Tiago e hoje vamos mergulhar na sabedoria bíblica para entender como as adversidades da vida, embora desafiadoras, servem como ferramentas nas mãos de Deus para o nosso amadurecimento e fortalecimento. Permaneça comigo até o final e juntos, depois desse devocional, elevaremos nossas vozes em oração, buscando força e direção para superar esses obstáculos. As tempestades naturais são um exemplo claro da dualidade entre destruição e renovação. Elas trazem ventos fortes e chuvas intensas que podem causar devastação. Porém, após sua passagem, observamos uma renovação extraordinária na natureza, porque o ar fica mais puro, a vegetação se revigora e sentimos claramente um novo começo. De maneira similar, as tempestades em nossas vidas, embora desafiadoras e por vezes dolorosas, também carregam o potencial de estimular um renascimento espiritual e pessoal. Quando nos deparamos com esses momentos desafiadores, somos impulsionados a refletir sobre a nossa fé e o propósito de vida. Em tempos difíceis, é comum questionarmos a presença e os planos de Deus. No entanto, é nessas circunstâncias que somos convocados a fortalecer a nossa fé e confiar ainda mais nele. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, somos aconselhados. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passar por várias provações, pois sabem que o teste de sua fé produz perseverança. Essa passagem nos encoraja a compreender e aceitar as dificuldades como elementos fundamentais para o nosso crescimento e maturidade espiritual. Compreender isso é crucial para a nossa caminhada espiritual. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5, Paulo nos instruiu a nos orgulharmos de nossas tribulações, pois elas geram perseverança, a perseverança desenvolve o caráter e o caráter fortalece a esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Essas palavras nos asseguram que mesmo nas tempestades mais intensas, Deus está atuando em nós, aprimorando o nosso caráter e reforçando a nossa esperança. Da mesma forma, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo nos encoraja: Por isso, não perdemos o ânimo. Embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Como Paulo nos lembra, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que supera todos eles. Assim, não focamos no que é visível, mas no que é invisível, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Essa passagem motivadora nos convida a olhar além das dificuldades temporárias, entendendo que as adversidades atuais estão nos preparando para uma glória futura ainda maior. Ao lidarmos com as adversidades, é essencial recordar a importância de manter nossos olhos fixos em Deus, buscando sua orientação e sabedoria. O Salmo 37, versículo 5, nos oferece um conselho precioso, que está escrito assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Confiar nossos caminhos ao Senhor vai além da fé. É uma decisão consciente de colocar as nossas vidas com todas as suas incertezas e medos nas mãos de Deus. Essa entrega envolve o reconhecimento de que, mesmo com nossos melhores esforços, existem aspectos da vida que escapam ao nosso controle. Só uma observação bem rápida: confirma se você já está inscrito no canal, se inscreva, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito no engajamento para mais pessoas verem esse vídeo. Me ajude a propagar a mensagem de Cristo, tá bom? Vamos continuar. Ao entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, admitimos que Ele tem uma visão mais ampla e um plano superior para nós que ultrapassa nossa compreensão limitada. Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, nos revela essa verdade. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A narrativa de Jesus acalmando a tempestade no mar, contada no livro de Marcos, nos ensina uma lição valiosa sobre a fé e a confiança em Deus diante das adversidades da vida. Neste episódio, Jesus e seus discípulos estão atravessando o mar da Galileia quando são surpreendidos por uma tempestade
tempestade violenta. Os discípulos, tomados pelo medo, despertam Jesus e ele, com autoridade, repreende o vento e ordena o mar que fique em silêncio e se acalme. O vento se aquietou e houve uma grande calmaria. Impressionados, os discípulos se perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Neste relato, Jesus mostra seu domínio sobre a natureza, uma capacidade que só Deus possui, evidenciando sua divindade. Ao mesmo tempo, o episódio destaca a humanidade dos discípulos, seu temor, sua compreensão e sua fé em crescimento. Essa história nos recorda poderosamente que, mesmo diante das tempestades ameaçadoras da vida, não estamos isolados. Jesus, estando no barco com seus discípulos, simboliza a presença ininterrupta de Deus em nossas vidas até nos momentos mais caóticos. A serenidade de Jesus perante a tempestade representa a paz que podemos encontrar em Deus. Independente das circunstâncias adversas, a maneira como os discípulos reagiram à tempestade e ao milagre de Jesus destaca a realidade da natureza humana. Muitas vezes, o medo e a ansiedade nos dominam diante dos desafios. Contudo, é através da fé que somos capacitados a confiar em Deus e em seu poder, mesmo sem enxergar uma solução imediata. A fé não é a ausência de medo, mas a confiança de que Deus está sempre conosco. Essa promessa é ecoada em Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: não tenha medo, pois estou com você. Não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Assim como os discípulos, somos incentivados a confiar em Deus e em seu domínio sobre todas as coisas. Em tempos de crise, somos chamados a reavivar a nossa fé e recordar que Ele está no comando e pode cessar qualquer tempestade que surja em nosso caminho. A história de Jesus, acalmando a tempestade, nos mostra que, ao confiarmos e entregarmos a Ele nossos temores e preocupações, podemos achar paz e segurança mesmo em meio a circunstâncias caóticas e imprevisíveis. As tempestades da vida, com seus desafios e dificuldades, são mais que simples obstáculos. São ferramentas divinas que Deus utiliza para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Esse processo de transformação e aprimoramento, embora muitas vezes seja árduo, é vital para o desenvolvimento do nosso caráter, fé e entendimento da vida sob a ótica de Deus. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossa personalidade e caráter são frequentemente forjados e refinados pelas dificuldades. Em Provérbios, capítulo 17, lemos assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. As adversidades podem expor as áreas de nosso caráter que necessitam de aprimoramento ou mudanças que devemos realizar em nossas vidas. Estes momentos de provação nos dão a oportunidade de crescer em virtudes como a paciência, perseverança, humildade e empatia. As provações frequentemente nos conduzem a uma dependência mais intensa de Deus. Nos momentos de fragilidade e desespero, somos impelidos a buscar Deus e a confiar mais integralmente em sua soberania e benevolência. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, Paulo relata sobre o espinho na carne que lhe foi imposto. Ele pediu a Deus 3 vezes que removesse, mas a resposta divina foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu a mensagem de Deus e escreveu: por isso me alegro nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por amor a Cristo, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, então sou forte. Essa passagem ela nos ensina uma lição muito preciosa. Nossas maiores fraquezas podem se tornar os momentos em que a força de Deus é mais evidente e vivenciada. Através das tribulações, temos a oportunidade de experimentar uma força que vai além do nosso entendimento humano. Esses desafios expandem nossa visão de mundo. As adversidades frequentemente nos impulsionam a ultrapassar nossas percepções limitadas e a adotar uma visão mais ampla. Em Romanos, capítulo 8,
versículos 28, somos encorajados com a afirmação de que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso indica que, mesmo em meio às tempestades, Deus está atuando em nosso favor, nos ajudando a enxergar a vida em nossas situações sob um ângulo mais alinhado com sua vontade. Um aspecto crucial é que nossas experiências nos habilitam a oferecer apoio e conforto a outros em suas próprias adversidades. Como Paulo enfatiza em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 13 e 4, está escrito assim: Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão em qualquer tipo de aflição, com a consolação que recebemos de Deus. Assim, dessa forma, nossas batalhas e conquistas podem se transformar em poderosos testemunhos da graça e do poder de Deus na vida do que nos cercam. Um princípio essencial na visão cristã do sofrimento e das dificuldades é a natureza repentina das tribulações. Esta perspectiva nos recorda que, por mais intensas e desafiadoras que sejam as tempestades que enfrentamos, elas são transitórias, temporárias quando consideradas à luz da eternidade. Para entender melhor esse conceito, é crucial refletirmos sobre a noção de tempo na visão de Deus, que difere totalmente da nossa percepção humana. A Bíblia apresenta diversas passagens que ilustram como o tempo de Deus não se alinha com o tempo humano. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito: Mas, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa passagem nos mostra que Deus transcende o tempo como entendemos, atuando em uma dimensão onde passado, presente e o futuro têm significados diversos. Essa visão divina do tempo nos traz um consolo profundo em meio às tribulações, pois as dificuldades que nos parecem intermináveis e insuportáveis na perspectiva humana são, na verdade, passageiras e transitórias no contexto da eternidade. Portanto, a dor e o sofrimento, embora sejam experiências reais e por vezes esmagadoras, não determinam nossa existência eterna. As Escrituras nos recordam com frequência que as tribulações que enfrentamos neste mundo são passageiros. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo declara: Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que supera em muito a todos eles. Este versículo ele nos motiva a olhar além das adversidades atuais e a concentrar-nos na promessa da eternidade. Essa noção de temporalidade nos faz lembrar que as tribulações não são perpétuas e que algo muito maior e mais significativo nos aguarda. Dessa forma, as lutas e dores desta vida são insignificantes em comparação com a promessa da vida eterna. Essa visão é crucial para sustentar a fé e a esperança em momentos adversos, como Jesus afirmou em João, capítulo 16, versículo 33, que está escrito: No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa declaração poderosa ressalta que, apesar das tribulações serem parte da nossa jornada, elas não são intransponíveis e Jesus é o nosso exemplo supremo disso. A mensagem de Jesus é clara: ainda que enfrentemos dificuldades, elas não nos dominarão. Sua vitória sobre o mundo serve como um lembrete de que, por mais desafiadoras que sejam nossas lutas, não estamos sozinhos. A presença e o poder de Cristo nos fornecem a força necessária para superar qualquer obstáculo, reiterando a promessa de uma vida eterna sem sofrimento e dor. Portanto, entender que nossas lutas são transitórias nos capacita a adotar uma perspectiva renovada, enfrentando as adversidades com coragem e esperança, conscientes de que elas contribuem para um propósito maior em nossa jornada espiritual. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: Correr com perseverança a corrida que nos é proposta, mantendo os olhos fixos em Jesus, o pioneiro e aperfeiçoador da nossa fé. Este conselho nos recorda que nossa caminhada de fé não é um percurso isolado, mas é uma corrida contínua com Jesus, que é o nosso verdadeiro líder e modelo. As dificuldades que enfrentamos são momentos para fortalecer a nossa fé, caráter e confiança em Deus. Os Salmos 46, versículos 1, 2 e 3, nos traz uma mensagem inspiradora de fé
e confiança. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto, não temeremos. Mesmo que a terra se desfaça e os montes se precipitem no coração do mar, mesmo que as águas rugem e se agitem e os montes tremam com a sua fúria. Este poderoso lembrete da presença constante e do poder protetor do nosso Criador nos oferece um conforto e uma força inabalável. Assim, ao enfrentarmos as tribulações, o fazemos com a confiança de que Deus está conosco, transformando cada desafio em uma oportunidade para o nosso crescimento e renovação. Em cada dificuldade, temos a chance de testemunhar a mão de Deus moldando a nossa vida, preparando-nos não só para o presente, mas também para o futuro, repleto de esperança e promessa eterna. Agora vamos orar. Se você puder, neste momento, feche os seus olhos e principalmente se concentre em Deus e vamos falar com o Todo-Poderoso. Senhor Deus, neste momento de oração, nos aproximamos de Ti com corações humildes e espírito sedento pela Tua presença, ó Pai. Diante das adversidades e desafios da vida, elevamos nossas vozes em oração, buscando Tua força, sabedoria e direção. Reconhecemos, Pai, que em meio às tempestades frequentemente sentimos medo, dúvidas e incerteza, mas nos apegamos às Tuas promessas, à Tua presença constante em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a manter os nossos olhos em Ti, a confiar em Teu amor inabalável e em Tua soberania, mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico e fora de controle. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Senhor, um auxílio sempre presente nos momentos de angústia, nas horas de dificuldades. Ensina-nos, ó Pai, a entregar os nossos caminhos a Ti, a confiar plenamente em Teus planos, cientes de que Teus pensamentos são mais elevados do que os nossos, Senhor. Concede-nos, Senhor, a graça de encontrar paz e calma em Teu amoroso abraço, mesmo nas mais violentas tempestades. Deus de amor, reconhecemos que as provações desta vida são ferramentas que Tu usas para esculpir nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos aproximar de Ti. Que como ouro purificado pelo fogo, nossas vidas sejam refinadas e transformadas a cada desafio, para que possamos refletir mais claramente Tua imagem e glória. Suplicamos, ó Pai, que nos ajudes a encarar as dificuldades sob a ótica da eternidade, recordando-nos de que as lutas dessa vida são passageiras e transitórias. Implante em nós, ó Deus, a esperança e a alegria de saber que em Cristo Jesus alcançamos a vitória final sobre todas as tribulações. Fortalece-nos em nossa jornada, para que em meio às tempestades sejamos testemunhas vivas do Teu poder e do Teu amor, ó Pai. Que nossa fé sirva de farol de esperança para aqueles que estão perdidos e temerosos, guiando-nos ao refúgio e salvação em Ti. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua constante fidelidade e pelo Teu amor que é inesgotável, que derrama sobre nós todos os dias, ó Pai. Que nunca esqueçamos que contigo ao nosso lado somos capazes de enfrentar qualquer desafio, ciente de que Tu tens o poder de acalmar os ventos e as ondas e de trazer paz aos nossos corações. Oramos, ó Pai, oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Não esqueça de dar o like no vídeo. Ficamos por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.